Hey there, what's up everyone? E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muitíssimo bem. What about getting started one more English class with me, Teacher Bruno? E aí galera, que tal começarmos mais uma aula de língua inglesa comigo, o professor Bruno? Bora lá, prometo aula tranquila, aula fácil, aula de tudo de bom, que vocês já estão concentrando muito conhecimento sim. So let's have a continuation for that. Vamos continuar isso então. Portanto, galera, peguem aí a apostila de número 3. Peguem o material de vocês, o material de número 3, para que possamos discutir esse assunto de hoje. Assunto tranquilo, assunto fácil, de tudo de bom. Olha só. Nós temos 4 habilidades a serem desenvolvidas aqui, nesta aula de hoje. A primeira habilidade é a habilidade de como, nem que seja de uma maneira básica, de uma maneira bem simples e humilde, como é que eu tomo iniciativa de puxar assunto em língua inglesa? Como é que eu começo uma conversa em língua inglesa? Como é que eu me comunico em inglês? Por meio da fala ou por meio da escrita? Mas como é que eu dou conta de fazer isso, nem que seja de uma maneira básica, para que à medida que os nossos estudos vão se seguindo, isso se torne cada vez maior e melhor. Depois disso, nós contamos também com o desenvolvimento da gramática, o quanto que a gramática nos ajuda a nos comunicar em língua inglesa, a entendermos uma frase, a entendermos um texto e como a gente faz o uso da comunicação com a ajuda dela. Um outro assunto bastante importante é uma ajuda danada de tudo de bom das palavras cognatas, porque elas nos salvam muito. Mas o que são palavras cognatas? São aquelas que se parecem muito com as nossas palavras da língua portuguesa. Aí quando a gente vai ver o significado, realmente significam aquilo com que se parece. Algo que nos ajuda de montão. E por último, a matéria mais importante da aula de hoje é os adjetivos possessivos. Palavras especiais que nos ajudam a dar a ideia de dono, de proprietário de alguma coisa. E como identificar quem é o dono de alguma coisa? Muito simples. Bora lá, galera! Primeira coisa, indefinite article, artigo indefinido que vamos estudar hoje. Nós temos dois, ó, a e an. Esse a gente também pode pronunciar como a. E nós temos an. A ou a, esse a significa o quê? Um e uma. E o an, o que significa? Um e uma também. Ué, se um significa um e uma e este outro também significa um e uma, qual é a diferença? Muito tranquila. Olha só neste primeiro balãozinho aqui amarelo. Nós temos, ó, a, bem que parece uma letra perdida, mas não é letra perdida não, é uma palavra. Esse a significa um e uma e é usado, ó, before, antes de consonants, antes de consoantes. Então, se a sua palavra começa por uma consoante, o que são consoantes mesmo? São todas as letras do alfabeto, menos A, E, I, O, U, que são as vogais. Então, o que são consoantes? B, C, D, F, G, H, J e assim por diante. E aquilo que sobrou? A, E, I, O, U são as vogais. Então, se a sua palavrinha aí começa por uma consoante, então antes dela a gente usa a. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra cat, que é gato. Cat começa com a letra C, que é uma consoante. Por isso que a gente usa a antes, ó. Então eu tenho a cat, um gato. Eu tenho agora, ó, a dog, um cachorro. Por que eu coloquei a antes de dog? Simples. A palavra dog começa pela letra D. D também é consoante. Por isso que a gente usou a antes dela. Ok? E agora an. An que também é um e uma, hein? Esse an usado, ó, used for vowels. O an que é usado antes de vogais. Quais são as vogais?
A, E, I, O, U. Então, se a sua palavra começa por A, E, I, O ou então U, antes de uma palavra como essa, a gente usa an. Por exemplo, an apple, uma maçã. A palavra apple inicia pela letra A, que é uma vogal, por isso que a gente usa an antes dela. An orange, uma laranja. Orange começa pela letra O, que é uma vogal, por isso que a gente usou an antes dela. Então, an orange, uma laranja. Nunca podemos esquecer disso, que estes artigos indefinidos, a e an, apenas podem ser usados diante de substantivos no singular. Então, esse a e esse an aí só acompanham palavras no singular, galera. Nunca acompanha palavra no plural. Jamais. Só acompanha singular. Is that okay? Tudo bem? Okay, let's put that in practice then. Vamos praticar isso então. Complete with a or an. Aqui nós vamos completar usando a ou então an. Vamos reparar bem assim, que a é antes de consoante, an antes de vogal. Então vamos observar bem essas palavras, egg, car, bicycle, umbrella. Vamos ver com que letra elas se iniciam. Se é por vogal ou consoante, para a gente poder saber direitinho se a gente vai colocar a ou an antes. Por exemplo, eu tenho aqui egg, que significa ovo. Egg começa pela letra E. Letra E é vogal ou consoante? Isso é vogal. O que a gente usa antes de vogal? A ou an? Exatamente, usamos an. Então eu tenho an egg, um ovo. Easy, isn't it? Fácil, não é, galera? So, do everything in a really good way. Então façam aí tudo direitinho, ok? Let's have our continuation then. Continuando então, galera. Muito bem. Nós temos agora um texto para que possamos botar em prática a nossa capacidade de interpretar. Quando a gente pega um texto em língua inglesa, fica uma dica muito importante. De que jeito começa esse texto? Olha bem para ele, se tem algum cumprimento, alguma saudação, alguma forma de cumprimentar iniciando o texto. Que personagens, que pessoas aparecem no texto? São pessoas que simplesmente são amigas ou não tem nada a ver com a outra? São parentes? Aparece algum dado pessoal aí dessa pessoa dizendo algo sobre algum familiar ou então um pouco sobre a idade dela? Reparem tudo isso. Alguma característica está sendo levantada dentro do texto? Alguma qualidade, algum defeito? Alguma atividade de lazer? Algo que os personagens estejam fazendo? Sempre quando a gente vai ver um texto, é muito importante que tudo isso fique na nossa mente para a gente poder buscar essa percepção. Nos ajuda bastante a entendermos o texto, ok? Vamos ver então esse texto aqui, como é que a gente pode ouvi-lo e falá-lo. Olha só. Hello, my name is Bianca. I am 11 years old. I have a brother. His name is Pedro. I live with my brother and my mother. Her name is Sarah. We like watching movies together. Our house is small and comfortable. Pessoal, qual é o assunto do texto? O que é de mais importante sendo falado dentro desse texto? E o que as palavras grifadas aí indicam? Nós temos palavras grifadas que estão aparecendo aqui e palavras que até conhecemos. Algumas são novidades para nós. Essas palavras, algumas delas estão até repetidas. Nós temos aqui my, I que se repete outra vez, his, o my que se repete, my que se repete outra vez, her, we, our. O que essas palavras estão nos dizendo tanto?
Que informações elas querem nos passar tanto assim? A gente sabe que I, que é essa letra I grandona, sempre maiúscula, significa pessoa, eu. É um pronome sujeito. Nós também temos aqui, ó, we, que também dá uma ideia de sujeito. Significa nós. Mas as outras aqui, especialmente my, her, his, our, o que elas significam tanto? Para que elas servem exatamente? Com a explicação que eu darei agora, nós poderemos entender um pouco mais a respeito do uso destas palavras aí, que são a grande novidade. Bora lá, galera! Possessive adjectives, adjetivos possessivos, ou seja, palavras que dão a ideia, dão a qualidade de posse. Dono. Se eu sou dono de alguma coisa, eu digo que alguma coisa é meu, minha, meus e minhas. Se você é dono de alguma coisa, eu digo que esse objeto é seu, sua, seus e suas. Ah, ele é dono. Então qual a qualidade disso? É dele. Então é o que nós vamos estudar hoje. Portanto, vamos sempre relembrando aqui os subject pronouns. Vamos relembrando bem aqui os pronomes sujeitos, ó, como I, eu. I have a shirt. Eu tenho uma camisa. Muito bem, vamos analisar aqui, ó, que palavra esse I, eu, acaba puxando para poder dar uma ideia bem forte de dono. Olha só, vai puxar o uso de my, meu, minha, meus e minhas. Ou seja, se eu sou dono de alguma coisa pertence a mim, eu falo que algo é meu, minha, meus e minhas. Ou seja, a palavra my. Por exemplo, my shirt is green. A minha camisa é verde. Agora, olha só, you que é você. You have a book. Você tem um livro. Muito bem. Se o livro pertence a você, você é o dono, eu digo que o livro é seu. Então, seu, suas, seus e suas. O you puxa, então, o uso da palavra your. Seu, sua, seus e suas. Your book is new. O seu livro é novo. Agora tem a pessoa he. Ele, um homem, um menino. He has a pillow. Ele tem um travesseiro. Muito bem. Se alguma coisa pertence a ele, ele é o dono, eu falo que é dele. Dele em inglês é his. Olha só o exemplo. His pillow is soft. O travesseiro dele é macio. Agora olha só outra pessoa. She, ela, uma mulher, uma menina. Então olha só o exemplo. She has a dog. Ela tem um cachorro. Muito bem. Se ela tem um cachorro, se ela possui alguma coisa, essa coisa pertence a ela, então ela é a dona, portanto é dela. Como é que nós dizemos dela em inglês? Her. Então a palavra she meio que puxa o uso de her, que é dela. Olha só o exemplo. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. Agora eu tenho it. It, que é ele ou ela, mas não para pessoa. Ele ou ela, mas para coisa, animal e objeto. It has a bone. Ele tem um osso. Ele provavelmente é um animalzinho. Ele tem osso. Então, se o osso pertence a ele, eu digo que é dele, deste animal. Como é que é dele ou dela para coisa, animal e objeto? Isso mesmo, gente. It's. Por exemplo, its bone is old. O osso dele é velho. Eu tenho aqui a palavra we, que significa nós. We have a bird. Nós temos um pássaro. Então, se nós temos um pássaro, nós temos alguma coisa pertence a nós. Nós somos os donos. Se nós somos os donos, nós podemos dizer que é nosso ou nossa, nossos e nossas. Our. Então, we, ele puxa o uso de our. Olha só o exemplo. Our bird is noisy. O nosso pássaro é barulhento. Ou então, a palavra you, que tem aqueles dois significados que eu já contei vocês. You, que pode ser você, ou então vocês. You have a house. Vocês têm uma casa.
Muito bem. Se vocês são donos de alguma coisa, donos da casa, a gente diz que é de vocês. Como é que é esse de vocês em inglês? Your. O your que vai acabar significando de vocês. Vocês são os donos, então é de vocês. Your house is big. A casa de vocês é grande. E por último, nós temos a pessoa they. They, que é eles e elas no plural. They have a car. Eles têm um carro. Muito bem. Se eles têm um carro, eles têm alguma coisa pertence a eles, a gente diz que é deles ou delas. Como dizemos deles e delas em inglês? Their. Their. Por exemplo, their car is slow. O carro deles é lento, vagaroso. Portanto, nós temos aqui os pronomes que dão a ideia de pessoa, que puxam o uso dos seus pronomes que dão a ideia de dono. Então, I puxa o uso de my, you puxa o uso de your, he de his, she de her, it, its, we, our, you, your e they, their. Mais alguns exemplozinhos. I am Pedro. My last name is Silva. Eu sou Pedro. Então, o meu sobrenome é Silva. Olha só, I puxando o uso de my. We are twin sisters. Nós somos irmãs gêmeas. Our birthday is on November 19th. O nosso aniversário é no dia 19 de novembro. Olha só, a palavra we puxando o uso de our. Nós puxando o uso de nosso. Agora, por último, she is my daughter. Ela é a minha filha. Her name is Rebecca. O nome dela é Rebecca. Portanto, nós temos aqui she puxando o uso de her. Ela puxando o uso de dela em inglês. Easy, isn't it? But we have to study. Fácil, não é, galera? Mas temos sempre que estudar para não esquecer. Alright? Oh, my dear friends, I hope you learned lots of things today. Espero que vocês tenham aprendido de montão, que tenham gostado também, que tenha sido fácil. E vamos seguir sempre dentro dos nossos estudos. Até a próxima, galera. Tudo de bom sempre e ótimos estudos. Goodbye. All the best for you.